As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Suava. O clima estava tenso e quente naquele lugar. Batia com força o cutelo na mesa de plástico, separando as partes e colocando em diversas vasilhas de plástico. O ar estava impregnado de sangue e ele estava lotado de serviço. Em pouco tempo, alguns homens viriam buscar as encomendas. O açougue não andava muito bem, ainda mais nos últimos anos com o avanço dos supermercados, que conseguiam comprar em grandes quantidades, o que barateava o preço. Mas os açougues de bairro ainda tinham um certo charme. O atendimento era menos mecânico, robótico, e você sempre era atendido pelo mesmo açougueiro, o que tornava algo mais exclusivo. Mas o velho açougueiro tinha um plano, e esse plano estava funcionando muito bem. Pelo telefone, alguém do outro lado da linha falava: "As minhas carnes, como elas estão? Existe muita gente impaciente aqui, faminta." O açougueiro, um homem de poucas palavras, sabe sempre o que responder. Não era a primeira vez que recebia uma tarefa tão grande quanto aquela. Afinal, era o seu trabalho. Quanto mais coisas ele tiver para fazer, mais chances de lucrar melhor. Daqui a 1 hora, você pode vir buscar. A campainha do velho açougue Boi nos Ares tocou. O açougueiro trabalhava sozinho. Um tempo atrás, ele chegou a contratar um jovem que tinha como sonho virar açougueiro. Bruno. Era melhor ter o sonho de ser médico, dentista, advogado. Mas você quer ser logo açougueiro? Cada louco com as suas manias. O açougueiro então ensinou para ele os cortes, tanto do boi, quanto das aves e dos porcos. Ensinou como afiar as facas. E o principal, como deixar toda a mesa de trabalho limpo depois de um dia exaustivo de trabalho. Aos poucos, o jovem foi ganhando confiança do velho e chegava a ficar por horas sozinhos no açougue, enquanto o velho açougueiro resolvia outras questões. Bruno ficou encarregado de fechar o açougue e, antes de ir embora, deixar as máquinas limpas. Em uma semana específica, o açougueiro ficou doente. Estava com dengue e precisou ficar em casa alguns dias, mas a dengue depois virou uma pneumonia, e o velho açougueiro passou quase 2 semanas acamado. O jovem abriu e fechou o açougue todos os dias, mas a tragédia aconteceu justo no seu último dia em que ficaria sozinho lá. Bruno estava muito cansado, e ele recebeu a ligação do velho açougueiro. "Amanhã, Bruno, você pode vir apenas de tarde. Eu estarei de volta ativa." Quando o jovem desligou o telefone e arriou as portas do açougue, viu que tudo estava uma tragédia. Sangue espalhado em todas as paredes, no teto, carne agarrada nas máquinas, um verdadeiro horror. Como ele estava trabalhando sozinho, acabou negligenciando essa parte. Uma parte muito importante, o velho sempre falava. Deixar as máquinas e as ferramentas limpas, Bruno, são a parte mais importante do seu trabalho. Lembre-se sempre disso. Sem ter outra saída, ele teve que arregaçar as mangas e começar a trabalhar, esfregando tudo. Volta e meia ele parava para pegar um pouco de ar e descansar. Estava visivelmente muito cansado. Essas 2 semanas tinham sido de trabalho árduo. Ele não sabia como o velho açougueiro aguentava aquela rotina há décadas. Bruno não imaginava que teria esse pique por muito mais tempo. Jogou água nas paredes, no teto, no chão.
Começou a esfregar tudo, e quanto mais limpava, mais coisas pareciam que precisavam ser limpas. Do outro lado da rua, através da porta fechada, ele começou a escutar um grupo de pagode no bar, tocando suas músicas favoritas. Ele estava desesperado para se juntar a eles e tomar uma cerveja, mas o medo da bronca do velho açougueiro era maior. Então, ele continuou a limpeza. Mas o pior, ele sempre acontece quando estamos muito cansados e pensando em fazer uma outra coisa que o nosso cérebro considera melhor e mais prazerosa. No meio dos acordes do cavaquinho, que estava, como as pessoas dizem, chorando, ele esqueceu de tirar da tomada a máquina de moer. E assim que ele colocou a mão ali dentro para começar a retirar os restos de carne e limpar, seu joelho acabou esbarrando no botão de ligar, e sua mão foi puxada com violência, sendo moída e os seus ossos sendo estraçalhados. Bruno gritou desesperado, esperneou, e depois de alguns segundos brigando com a máquina, ele conseguiu retirar o que sobrou do seu braço de dentro dela. O barulho do pagode havia se encerrado, e os homens, ouvindo o choro e o grito desesperado de Bruno, arrombaram a porta do açougue e viram ele caído, ensanguentado, quase perdendo a consciência. "Por favor, salvem o meu braço." Os médicos tiveram um grande trabalho em salvar a sua vida. Já o seu braço tinha virado carne moída. Não tinha jeito. O velho açougueiro tinha visitado o jovem no hospital. E a partir daquele dia, jurou que trabalharia menos no açougue. Quando ele foi ver quem era que tinha tocado a campainha, ele viu que era a velha Tina, uma cliente antiga e fiel, que vinha quase todos os dias no açougue e pedia sempre a mesma coisa. "Por favor, 1 quilo de fígado de boi e 1 quilo de alcatra cortada em bifes. Obrigada." E com uma rapidez impressionante ele serviu Dona Tina, e pagou em dinheiro e saiu satisfeita. Rapidamente ele entrou na sua sala e voltou aos cortes, jogando sangue para o alto e cantarolando. Desossar sempre foi um trabalho chato para ele. Não mais agora. Ele sabia que o trabalho era árduo, mas finalizando, ele poderia fechar o açougue pelo resto do dia. Talvez até poderia tirar uma folga no dia seguinte. O pagamento seria ótimo. Quando ele terminou o seu trabalho e olhou satisfeito o resultado, pegou o telefone e discou os números. "Pode vir buscar. A sua encomenda está pronta." E o homem veio, com a sua característica van e 2 ajudantes. Era o famoso Bernardo Sforzi, um homem influente e conhecido na cidade, muito confundido com aqueles bandidos de muitas décadas atrás. Até o prefeito e o chefe da polícia morriam de medo dele. Assim que ele chegou no açougue, o velho lhe entregou as sacolas que foram sendo colocadas na parte de trás da van. "Todos os 3 corpos?" Bernardo perguntou. O velho açougueiro fez que sim com a cabeça. Então, o homem satisfeito lhe deu uma maleta cheia de dinheiro e partiu rapidamente. O velho entrou no açougue e baixou as portas. Ele tinha guardado um dedo de cada vítima. Ele colocava em uma caixa guardada em seu refrigerador. Era como um troféu para o seu trabalho. Agora, já contabilizava mais de 20 pobres pessoas. A van se dirigia a uma enorme fazenda isolada na cidade, distante de tudo, perto dos bosques, cheias de cavalos e bois pastando. Quando os homens desceram da van, foram retirando os sacos e levando em direção ao chiqueiro, aonde dezenas de porcos estavam impacientes e famintos. Pedaços cortados das vítimas foram jogados para os animais,
e comeram tudo em poucos minutos. É como foi falado naquele filme famoso. Sempre desconfie de um criador de porcos. Existia uma enorme penitenciária que era temida tanto por bandidos quanto por moradores de bairros próximos. Nela havia uma cela em que era temida por todos. Aqueles que passavam seus dias nessa cela nunca mais saíam como antes. Era uma cela comum em aparência, com paredes de concreto e uma cama de metal. Mas no centro, no chão de pedra, havia uma jarra antiga, desgastada pelo tempo. Ninguém sabia ao certo de onde ela viera, mas a sua presença era inegável e terrível. Os mais antigos desse presídio contavam que a jarra, de vez em quando, justo no momento mais sinistro da madrugada, derramava sangue. Os guardas riam dessa história, achando que tudo não passava de superstição, embora a maioria soubesse no seu íntimo que era verdade. Alguns presos sabiam do horror que era dormir por um bom tempo naquela cela. A cada noite, o pavor só aumentava. Uma chuva torrencial caía dos céus. Um dos prisioneiros chamou a atenção de Ademildo, um dos presos mais antigos de lá. Ademildo havia sido condenado a 30 anos de prisão, mas esses anos já haviam passado e ele continuava preso. Não sabia mais como seria sua vida se fosse libertado. Ele, por dentro, sabia que era melhor continuar ali, aonde ele era admirado e respeitado por todos. Olha lá, mais carne fresca. E o antigo prisioneiro notou o rosto de cada um dos detentos. Uma nova remessa que tinha chegado. Eles desciam algemados. Plínio era um deles, um homem forte e destemido, condenado por um crime que jurava nunca ter cometido. Ademildo, olhando a tudo, apenas profetizou: "Esse daí, ó", e apontou para Plínio, com essa risada sarcástica de canto de boca, achando que intimida os policiais. "Aposto que ele será o escolhido para ir para a cela da jarra." Dito e feito, o homem fora colocado lá. Assim que ele entrou na cela, a sua risada foi rapidamente silenciada, quando seus olhos se fixaram no objeto antigo. Uma aura de malícia emanava dele, como se o estivesse aguardando. Nos primeiros dias nada aconteceu, e Plínio deixou para lá aquele objeto. Não se aproximava dele por precaução, e tentava a todo momento ignorar as histórias terríveis que os outros presos contavam sobre a jarra maldita. "Não quero saber dessa história. Deixa isso para lá." Ele tentava esconder o seu medo atrás da sua fachada robusta e com várias risadas sarcásticas. Ele passava boa parte do banho de sol cantando piadas e tentando trapacear nos jogos, até que um dia ele tinha sido pego roubando, e uma enorme luta aconteceu no pátio. Plínio acabou acertando um soco no rosto de um outro detento. Ele acabou caindo no chão e batendo a cabeça muito forte. O homem morreu 2 dias depois na enfermaria da cadeia. Plínio foi condenado à solitária por 1 semana. Quando ele retornou, fraco e cambaleante, havia retornado à cela onde tinha a misteriosa jarra. Ele se deitou para dormir. À meia-noite, o primeiro derramamento começou. O som era inconfundível. Um gotejar constante que ressoava pela sala. Plínio despertou e olhou horrorizado.
enquanto o sangue fluía da jarra, formando uma poça escura e viscosa no chão. O cheiro metálico e pungente encheu o ar, e provocando náuseas. Alguns gritos distantes dos outros prisioneiros eram ouvidos, e Plínio se perguntou: será que existem mais dessas jarras espalhadas? Depois da primeira hora, a situação piorou. Quando deu 1 hora da manhã, a jarra transbordou novamente, e mais gritos foram ouvidos pelos corredores. Plínio sentia um terror crescendo dentro de si. Ele rasgou um pedaço do lençol e tentou tapar a jarra. De nada adiantou. O sangue continuou a jorrar, implacável e incessante. Às 2 horas, o sangue parecia ganhar vida própria, movendo-se lentamente em direção a Plínio, como uma entidade faminta. Ele recuava para o canto da cela, mas não havia como escapar. Às 3 horas da manhã, o sangue começou a subir pelas paredes, escorrendo como se as próprias pedras estivessem sangrando. Foi nessa hora que o detento começou a gritar apavorado. Ninguém parou a ajudar. Ele viu com medo um corpo se formando do sangue derramado pela jarra. Quando o rosto escorreu, era o preso que ele havia matado um tempo antes. Ele sorriu enigmaticamente para Plínio, que já batia com a sua caneca de alumínio nas grades, querendo chamar a atenção de algum guarda. A figura, depois que se mostrou para Plínio, se desmanchou novamente em sangue. O pavor tomou conta dos prisioneiros. Eles podiam sentir a presença do mal crescendo, alimentando-se de seu medo. A jarra parecia querer revelar as atrocidades que já foram cometidas ali, ao longo de décadas e décadas de dor e sofrimento. Plínio, que nunca acreditara em histórias sobrenaturais, agora era confrontado com uma realidade que desafiava qualquer lógica. Às 4 horas, a jarra começou a emanar um brilho sinistro. O sangue, agora ainda mais espesso, parecia ter vida, movendo-se em padrões que lembravam runas antigas. Os gritos se intensificaram, e Plínio sentiu uma presença invisível se aproximando. Algo antigo e maligno estava sendo despertado. Às 5 da manhã, a cela estava completamente inundada. O sangue chegava aos joelhos de Plínio, e ele podia sentir mãos invisíveis puxando-o para baixo. As paredes tremiam, e a voz na jarra fazia promessas de um tormento eterno. Às 6 horas, o apogeu do terror foi alcançado. A jarra explodiu em uma cascata de sangue, e a cela se tornou um mar de desespero. Plínio lutava para manter a cabeça acima do líquido denso, mas a força era avassaladora. As vozes dos antigos prisioneiros, atormentados por décadas, uniram-se em um coro de lamentos. Quando a manhã finalmente chegou, a cela estava vazia. Os guardas, ao abrir a porta, encontraram apenas a jarra no chão, limpa e intacta, como se nada tivesse acontecido. Mas eles sabiam a verdade. E os prisioneiros, aqueles que haviam ouvido os gritos e sentido o terror, sabiam que a jarra não perdoava, e que de hora em hora o sangue continuaria a fluir, trazendo com ela o espectro do horror eterno.